Fala turminha, beleza? Boa noite, boa tarde, bom dia. Não sei que hora que você vai estar me assistindo aí, mas enfim, hoje, como vocês sabem, nós não estamos na nossa sala, né, pessoal? Mas de qualquer forma, nós da Anhanguera combinamos que nós vamos fazer o possível para que vocês percam o mínimo de aulas possíveis. Então, antes de eu começar, quero falar um pouco sobre isso. Trouxe até uma frase para vocês que vai combinar certinho com a aula de hoje, né, que é do grande pensador do Aristóteles, que vocês estão vendo aí, que o ignorante afirma, o sábio duvida e o sensato reflete. Então, pessoal, nesses tempos de coronavírus, falo isso aí como mestre em saúde pública, tá, pessoal? O importante é que a gente não apavore, que a gente saiba que é um momento que vai passar, que é um momento passageiro, mas que, sobretudo, pessoal, nós precisamos nos ater a uma questão de saúde, né? Então, siga as recomendações. Se você puder, não saia muito de casa. Se você puder também, é, não tenha contato com pessoas de idade. Mantenha os seus filhos o tempo possível fora da escola, neste primeiro momento, que é a fase mais complicada, para a gente não lotar o TI, não lotar nada. Enfim, lembrando sempre, pessoal, da nossa última aula do senso comum. Não acreditem em tudo que tem na internet. Acreditem sempre na informação verdadeira, tá bom? Bom, pessoal, para nós começarmos, eu queria dar alguns avisinhos que vão estar no AVA também, não se preocupem, tá? Eu vou passar por lá algumas coisas, mas que é importante a gente conversar com vocês. Essa situação do coronavírus, pessoal, não tem data para acabar. Então, o que acontece? Nós vamos fazer umas aulas um pouquinho mais curtas. Qual que é o intuito? Que nesse período que vocês estariam na faculdade, nós damos uma base para vocês via vídeos, né, online, mas vocês também precisam fazer o acompanhamento via leitura, enfim. Por ser um curso presencial, vocês precisam estar de corpo e alma na faculdade, ok? Então eu espero que vocês vejam um pedacinho dessa minha aula, que vai durar uns 20 minutinhos, e depois vocês pesquisem algumas coisas que eu vou passar para vocês. Uma coisa, eu gostaria de conversar com vocês sobre o nosso trabalho do primeiro semestre agora, do primeiro bimestre, aliás, tá? Como nós somos numa matéria de metodologia, pessoal, o intuito é que nós começamos a ver como se escreve um texto científico, né? Nós já fizemos algumas coisinhas em sala e o importante é que vocês vão ter um tempinho aí para se dedicar. Olha só, vocês vão fazer para mim um ensaio crítico. Pessoal, não se preocupem se não tiver muito bom aqui na tela, tá? Depois, se for o caso, eu coloco também no AVA a apresentação. Um ensaio crítico, pessoal, qual é a primeira regra que vocês vão ter que fazer? Procurar no Google o que é um ensaio crítico, certo? Então, pesquisem lá. O que é um ensaio crítico? O que diferencia esse dos outros textos? E vocês vão perceber que eu vou dar um tema para vocês também, que é normas jurídicas em caso de pandemia, bases e fundamentos legais. Nossa, professor, quanto termo ruim, mas eu queria dar uma coisa mais direcionada ao direito, para que vocês pudessem de fato usar, tá bom? Olha só, é muito amplo esse tema, então eu vou estar dando algumas dicas para vocês. Vocês podem observar uma situação específica. Por exemplo, faltar ao trabalho. Faltar ao trabalho. Qual a norma jurídica, no caso de pandemia, que o empregador pode usar ou que o empregado pode usar para justificar? Outra, né? Restrição social, impedir a pessoa de sair de casa. Como funciona isso perante a ordem jurídica? Ou outro ainda, cancelar aulas. Alguma regulamentação para isso? A qual lei permite isso? É um decreto? O que é? Tá? Depois disso, eu vou estou colocando aqui para vocês de uma forma bem rápida, mas eu também colocarei isso no AVA, tá? Vocês vão colocar lá. Todo mundo tem que entregar um ensaio crítico com título, né? O seu nome, a conclusão que você vai ter e, sobretudo, para nós, que é o mais importante, as fontes que você pesquisou. Por exemplo, segundo a Constituição, artigo o que você vai falar, é possível cancelar aulas nos seguintes casos. Se estiver na Constituição, se estiver num decreto, você precisa procurar. E o importante, pessoal, é a pesquisa, tudo bem? Pesquise. E lembrando sempre, fontes confiáveis. Outro, de acordo com a jornalista fulano de tal, em editorial publicado num dia que vocês pegarem a notícia, cancelar as aulas cria mal-estar, mas é necessário. É um exemplo que vocês podem usar aí, tá? Tudo isso, pessoal, para falar de fontes, tá? Que vocês podem usar.
De acordo com a sanitarista, que são pessoas que cuidam dessas questões sanitárias, que cuidam das transmissões, etc., em entrevista na revista a que vocês olharem aí, eu coloquei revista X, é necessária uma atenção especial entre os idosos. Por exemplo, se você está falando lá sobre faltar ao trabalho. Por que é importante faltar ao trabalho? É para evitar o contágio? Então você tem que fazer um texto dando argumentos e bases legais para isso. Tudo bem? Necessariamente, um texto argumentativo. Procurem, caso quem não souber, o que é um texto argumentativo. Expondo os prós de você, por exemplo, restringir as pessoas de saírem de casa. E quais os contras? E uma opinião de vocês, finalmente, nas conclusões. Prós, contra, quantos prós vocês quiserem, quantos contra vocês quiserem também. Tudo bem? Outra coisa, eu colocarei essas instruções todas direto no ambiente virtual do aluno. Então, se você quiser, vai ter lá. Bom, pessoal, não assustem com o meu micro estúdio improvisado aqui, mas eu espero que vocês consigam ter uma aula bem bacana. Vocês se lembram, pessoal, que na aula passada nós começamos a falar sobre senso comum, certo? Vamos lá. Antes nós falamos do senso comum. A data de entrega desse trabalho é dia 7 de abril, ou seja, vocês têm aí praticamente um mês para me entregar, beleza? Eu devia ter passado isso na semana passada, acabei me esquecendo, peço desculpas a vocês, mas vocês têm aí então até o dia 7 de abril para me entregar essa atividade, ok? Vamos lá. Pessoal, voltando à nossa aula aqui, se nós perguntássemos o que é um conhecimento filosófico, o que é filosofia? Melhor perguntando, né? Se você for procurar o significado de filosofia, filosofia significa uma palavra grega, né, que é da junção da palavra philos, que é amor, com sofia, que é sabedoria. Olha que bacana. Normalmente nós traduzimos isso como o amor pelo conhecimento, certo? Então, filosofia vem aí a ser o amor pelo conhecimento, uma paixão por conhecer as coisas. E aí tem uma curiosidade que é legal de a gente falar. Vocês sabem o que significa a sigla PhD? PhD, pessoal, mais ou menos em alguns países anglo-saxões, tem um valor mais ou menos, como nós conhecemos no Brasil, com a palavra doutorado, né? E significa quem atinge o doutorado em uma determinada área recebe o título de PhD, ou doutor em filosofia. Ou seja, é aquele que tem o domínio do conhecimento. Então, o conhecimento filosófico vai falar para nós o seguinte: quem tem um conhecimento filosófico é aquele que tem um apreço por conhecer as coisas, por entender as coisas. Mas vamos entender um pouquinho isso. Vocês já ouviram falar, pessoal? A minha filosofia, eu adoro quem fala isso, né? A minha filosofia de vida é gastar pouco, viajar muito, trabalhar o suficiente. A gente encontra várias pessoas que falam, né? A minha filosofia de vida é não engordar. A minha filosofia de vida é viver uma vida tranquila, amar os meus filhos. Todo mundo já ouviu isso em algum momento da vida, né? Tenho como filosofia de vida, ou tenho como filosofia, não comer carne. Por exemplo, aí vocês devem conhecer várias pessoas. E aí eu pergunto para vocês, o que isso quer dizer? Tenho como filosofia não comer carne. Olha só, vocês concordam comigo que é a defesa de um determinado ponto de vista ou a maneira que essa pessoa interpreta a realidade? Eu imagino que uma pessoa que não coma carne, o que ela deve pensar? Olha, isso deve fazer mal para os animais, matar para comer, né? Eu posso pensar que a minha saúde, eu não preciso de carne para me alimentar, mas tudo isso é uma maneira de você interpretar a realidade, certo? Outra coisa são os princípios, os valores que as pessoas defendem para si e que servem como diretriz para a sua vida. Se eu sou um defensor da causa animal, eu não vou comer carne. Faz sentido, não é? É uma diretriz que eu levo para a minha vida. Olha, eu não posso comer um bicho porque o bicho é um ser vivo como eu, né? Eu não posso falar isso, pessoal, porque eu sou um grande de um carnívoro. Mas, enfim, não vem ao caso, né? Mas aí vocês vão falar assim para mim, nossa, professor, isso é igualzinho à designação de senso comum. Realmente, pessoal, nós vamos perceber que elas são muito parecidas. E aonde que elas vão mudar? Olha só, de fato, elas são bem parecidas. No conhecimento filosófico, estes princípios e valores são definidos por questões mais críticas.
Lembrando que no senso comum nós não tínhamos a questão crítica, né? Nesse pensamento filosófico, nós exigimos o pensamento e não somente a sua aceitação. Ou seja, para eu definir na minha cabeça que eu tenho como filosofia não comer carne, eu precisei pensar, refletir o motivo que está me levando a não comer carne, certo? Não simplesmente não como carne porque não gosto, certo? Poderia até ser isso se fosse o senso comum. Vamos lá. Aqui eu trouxe uma frase que justifica bem, vocês sabem que eu gosto bastante do Aristóteles, que ele fala uma frase bem legal, que é mais ou menos assim, ó, o sábio nunca diz tudo o que pensa, mas pensa sempre tudo o que diz. E é mais ou menos assim que nós vamos tentar começar a diferenciar o senso comum do conhecimento filosófico. Ou seja, eu preciso pensar para poder argumentar. Eu preciso vivenciar para poder chegar numa conclusão analítica melhor, certo? Vamos lá. Olha só. Vamos tentar continuar nesse exemplo da carne, tá? Se fosse perguntar para você, o que leva uma pessoa a ser vegetariana, pessoal? Ou seja, aquela pessoa que não come carne ou nada de origem animal. Algumas pessoas comem ovos, né? E outras coisas, mas em geral o vegetariano não come carne. Depois nós temos os veganos, que não comem nada mesmo de origem animal, tanto ovos quanto leite, enfim, nada que saia dos animais. O que leva uma pessoa a esse entendimento? Olha só, provavelmente, né, não sei, não conheço muito poucos veganos ou vegetarianos, em algum momento da vida, o indivíduo questionou, interrogou, refletiu sobre o consumo de carne e, por seus motivos pessoais aceitos, falou: olha, eu não vou mais comer carne, certo? Pode-se dizer que este conjunto de atitudes, né, de refletir, de pensar, de observar a natureza ao seu entorno, leva ele a uma atitude filosófica. Ou seja, ele buscou o conhecimento para chegar num entendimento sobre um determinado assunto. A principal diferença entre o senso comum e o pensamento filosófico, então, pessoal, está aonde? Olha só, no senso comum, nós aceitamos as coisas como elas são, sem questionar nada nem ninguém, certo? Diferentemente aqui no senso filosófico. No conhecimento filosófico, há pensamento e há sim um questionamento. Percebam que ele fica exatamente no meio entre o senso comum, né, e o conhecimento científico, que é o principal para nós na nossa disciplina aqui. Aqui eu trouxe uma imagem que vocês devem conhecer bastante, que é o Pensador de Rodin. É uma estátua, né? É uma estátua. Eu não sei em que país que ela está localizada, mas qual que é a ideia do Pensador de Rodin? O pensador, ele fica sofrendo para pensar, ou seja, ele precisa pensar, pensar, pensar para chegar numa conclusão, certo? Então, quando ele pensa, 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 ele atinge o conhecimento, tudo bem? Aqui, pessoal, começa a ideia de um ser humano crítico, não aquele que aceita tudo, né? A Terra a Terra é o centro do universo e aceita isso. Não. Vamos tentar entender por que a Terra seria o centro do universo ou por que não seria. Quando nós temos isso, começa a ideia do ser humano que pensa frente à realidade e os acontecimentos, não apenas a sua aceitação. Tudo bem? Vamos lá. Bom, parece tudo muito bom. E de fato é, pessoal. Se nós formos pensar no conhecimento filosófico, ele é muito bacana, porque ele lembra que nós precisamos usar a mente, certo? Nós temos que sempre buscar um pouquinho mais do conhecimento. Mas, vem a pergunta-chave, né? A pergunta de R$ 1.000.000. O que difere o conhecimento filosófico do conhecimento científico? Se é tão bom a gente pensar, o que faz a diferença? Nós já falamos isso na nossa primeira aula, se vocês forem lembrar lá. O que faz o pensamento científico ser validado, ser a verdade, a busca constante pela verdade? A metodologia, certo?
Não sei se vocês se recordam. Para eu conseguir provar tudo isso, para eu conseguir fazer ciência, eu preciso ter métodos científicos que me levem a comprovar determinados fatos. Então, a diferença do conhecimento filosófico para o conhecimento científico estão nos métodos que nós empregamos para isso. Pensando que no método filosófico, no pensamento filosófico, o que nós temos? Nós temos uma ideia que é testada pelo indivíduo e que ele aplica da forma que como ele descobriu-se na natureza, diferente do conhecimento científico, certo? Vamos lá. A única forma de comprovação da verdade, como eu disse para vocês aí, é o método científico. O conhecimento filosófico, né? E eu falei para vocês na nossa última aula, ele é ótimo, porque ele nos faz pensar e faz refletir sobre as coisas da nossa vida. Por exemplo, eu optei por fazer bariátrica. Por quê? Porque vi, por vivência própria, que a obesidade não era uma coisa boa. Lógico que algumas pessoas falam assim, mas e o Jô Soares? Não chegou à mesma conclusão. Mas percebam, se nós fôssemos fazer um conhecimento científico, a obesidade faz mal à saúde, nós teríamos que colocar um método. Ou seja, será que os obesos sofrem mais ou têm mais problemas de saúde? E a partir disso, isso se torna uma verdade se for comprovado. Tudo bem? Bom, aqui pessoal, eu já estou encerrando a aula de hoje para não se estender muito o vídeo, senão ele não carrega e vocês não assistem também. Eu queria passar uma pequena tarefinha para casa para vocês. Tudo bem? A nossa aula de hoje foi sobre conhecimento filosófico. Dentro da filosofia nós temos duas grandes áreas também, que é a ética e a moral. Então, aí na casa de vocês farão uma pesquisa, inclusive na apostila, buscando os conceitos de ética e moral e compreender principalmente qual que é a relação dela com o conhecimento filosófico. Dica para vocês: percebam e entendam a diferença da ética e da moral. Apesar de serem coisas muito parecidas, elas são diferentes. Tudo bem? Bom, pessoal, por hoje é só. Mais uma vez, agradeço vocês por terem assistido essa videoaula. Espero que logo, logo nós estejamos juntos novamente, a gente esteja junto novamente, né? E sempre pedindo, pessoal, se cuidem, se previnam, né? O melhor remédio agora é nós nos cuidarmos. Nós, como ser humano, nós temos que desenvolver esse senso coletivo. E sempre lembrando, para não deixar a piada esquecer, né? Lembrem-se que tudo passa, até uva passa. Tá bom, pessoal? Um grande abraço, boa semana e, sobretudo, muita cautela. Um abraço, até mais.